Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai fazer uma revisãozinha dos filomolusco, o filomolusca e dos anelídeos, tá? Que daí nós temos a avaliação na terça-feira. Então, os moluscos são animais de corpo mole, né? Envolvidos por uma concha calcária. O corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. E temos dentro os exemplos desse filo, né? As ostras, os mariscos, os caracóis, o polvo e lula. Então são animais que se adaptaram muito bem evolutivamente ao meio de vida aquático e terrestre úmido, tá? A maioria habita o mar, estando fixo, né, sobre as rochas, as ostras e mariscos, por exemplo, ou nadando ativamente, que é o caso do polvo e das lulas, ou ainda enterrados na areia, que é o caso dos escafópodes, que são aqueles lá que você vê os videozinhos, os caras põem aquelas peneironas na areia lá e chacoalha ela na água para limpar a areia, né? Sobra aquele monte de moluscos lá. Mas ainda nós temos as espécies dulcícolas, né? Os caramujos e os terrestres, que são os caramujos e as lesmas. São animais triblásticos, né? Já possuem 3 folhetos embrionários, celomados, protostômios, bilaterais e não segmentados. Não possuem segmentos no seu corpo. O sistema digestório é completo, formado de boca, esôfago, estômago, o hepatopâncreas, intestino e ânus. Na boca existe aquela estrutura que é chamada de rádula, né? Que é uma língua, a ponta da língua é formada por vários dentes de quitina e que ele usa para raspar o alimento dos substratos, onde ele está fixo, ou do solo, ou de restos de animais, para a obtenção do alimento. Os moluscos bivalves, né, que possuem 2 conchas, que é o caso das ostras, não possuem rádula. Eles possuem um estilete cristalino, que é uma estrutura localizada entre o estômago e o intestino. Não sei se vocês já abriram uma ostra, mas se você abrir ela, você vai ver que mais ou menos ali, quase no meio dela, tem uma estrutura mais durinha, que é esse estilete cristalino. Que está entre o estômago e o intestino, e em uma cavidade que é chamada de seco gástrico, e isso facilita a digestão, liberando enzimas digestivas. Tá? A respiração dos moluscos é do tipo branquial, como no caso dos mariscos, ou pulmonar, no caso dos caracóis, ou ainda cutânea, que é o caso das lesmas. Tudo depende do habitat desse animal. Tá? As brânquias dos moluscos aquáticos ficam na cavidade do manto e possuem cílios que participam da movimentação da água, promovendo, né, as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas nos animais que possuem brânquia, eles dependem da passagem corrente de água pelas brânquias para poder fazer essas trocas. Já nos moluscos terrestres, a cavidade do manto abriga os pulmões desses animais. A excreção é feita por nefrídeos, né? Cada nefrídeo possui um duto com 2 aberturas, uma para a cavidade pericárdia e uma abertura para a cavidade pericárdia, que é chamada de nefrostoma, onde é retirado as excretas, né? E um poro excretor, que é chamado de nefridioporo, que é por onde saem as excretas. A circulação nos moluscos é aberta, o coração ocupa a posição dorsal, né, do dorso do animal, e fica em uma cavidade que é denominada pericárdia. Possui 1 ou 2 átrios e um ventrículo. Aí o sangue passa das células ao coração pelas lacunas. Nos cefalópodes, como o polvo e a lula, a circulação é do tipo fechada e há vasos sanguíneos. Os moluscos possuem pigmentos respiratórios, né, que são chamados de hemocianina, e principalmente os cefalópodes possuem hemoglobina, tá? Que é a molécula a molécula do sangue que transporta o gás oxigenado e o gás rico em gás carbônico, desculpa. A estrutura muscular do molusco, o pé é a estrutura mais desenvolvida dos moluscos, né? Com ele pode se deslocar, cavar, nadar, capturar presas, as mais diferentes utilidades.
em consequência de um maciço, do desenvolvimento de um maciço e musculoso parênquima. O celoma dos moluscos geralmente se restringe a um espaço onde estão encerradas as gônadas e o coração. O restante do corpo ele não possui celoma ou possui muito pouco celoma, tá? Os moluscos marinhos, que são rápidos e se locomovem por um sistema de expulsão de jatos de água, né, que saem por um sifão. Os bivalves apresentam uma musculatura bem diferenciada que controla a abertura e o fechamento das conchas. O esqueleto desses animais, na epiderme existe uma dobra que é chamada de manto, né? Então ele se dobra por cima e envolve o corpo do animal, secretando uma concha que faz um exoesqueleto calcário, a base calcária. O exoesqueleto apareceu nos moluscos durante a evolução, né, durante o período evolutivo desse filo, e desempenha várias funções, dando resistência ao organismo, permite que o corpo se sustente, né, contração gravitacional, ele não fica aquele corpo mole esparramado no chão, serve como ponto de inserção dos músculos, os músculos se fixam nessas estruturas, protege contra a dissecação, né? E protege contra animais predadores, porque qualquer sinal de predação ele acaba se inserindo dentro desse exoesqueleto. O sistema nervoso é ganglionar, com 3 pares de gânglios nervosos, de onde partem os nervos que vão para as diversas partes do corpo. Nos cefalópodes, eles possuem um grande gânglio cerebroide, que é semelhante ao encéfalo dos vertebrados. E isso permite que ele execute atividades altamente elaboradas, tá? A coordenação dos tentáculos, a movimentação, prender um tentáculo em um lado, outro em outro e assim por diante. A cópula desses indivíduos ocorre quando eles se aproximam e encostam seus poros genitais, né? Pelos quais eles se fecundam reciprocamente, então tem uma troca de material genético aí. Os ovos eclodem, se desenvolvem e eclodem, liberando novos indivíduos, sem a passagem por um estágio larval, né? Então ele tem desenvolvimento direto. Nos cefalópodes, o macho carrega um pacote de espermatozoide que é introduzido na cavidade do manto da fêmea para a fecundação. Após a fecundação, daí são liberados milhares de ovos com casca gelatinosa. As fêmeas desses animais, né, as fêmeas das mais variadas espécies, depositam os ovos em locais protegidos para evitar a predação. Algumas fêmeas de polvo até cuidam dos ovos, expelindo jatos de água pelo sifão dela, sendo que você tem esse cuidado parental parcial em algumas espécies de polvo, tá? A maioria dos filhotes que nascem vai servir de alimento para os diversos predadores, são muito predados, né? Muito poucos chegam à fase adulta, então isso explica a característica evolutiva dele liberar milhares de ovos fecundados, porque somente alguns vão chegar à fase adulta, e a mãe geralmente morre logo depois que o filhote nasce. E nós temos as classificações, né? As classes que eles se separam. Temos a classe dos poliplacóforas, que um representante é o quíton, que é exclusivamente marinho. A superfície dorsal desses moluscos apresenta uma concha calcária que é composta por placas, né? As placas se sobrepõem de forma calcária em cima, né? Uma em cima da outra, e articuladas. Eles se rastejam no fundo do mar, se alimentando de algas que conseguem raspar com a rádula na superfície das rochas e possuem respiração branquial. A classe dos cicafópidas são conhecidos por dentálios ou escafópodos, né? São animais com pés em forma de cone e dotadas de uma concha cônica alongada. São marinhos e são eles que vivem parcialmente enterrados na areia. Os gastrópodos, né, ou a classe gastrópoda, são os caramujos, o caracol e a lesma. Os caracóis são hermafroditas, podem possuir uma concha calcária com formato helicoidal, né, formato de hélice, que é secretada pelo manto.
Todos são univalvas, né? Só possuem uma casca, uma concha. São os únicos moluscos que têm representantes terrestres. E o corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça tem tentáculos e olhos, tá? Mas os tentáculos desses caramujos são sensoriais e auxiliam na captação de alimento ou saber o local que ele está. Nos pés há uma glândula produtora de muco para poder lubrificar o pé desse animal e o local por onde ele vai passar. Temos a classe bivalva ainda, que são representantes dessa classe, as ostras, os mexilhões e os mariscos, e são esses animais que são dotados de duas válvulas, né? Possuem duas conchas, possuem uma cabeça atrofiada e um pé em forma de martelo, não possui rádula, tá? Os pés secretam um filamento para fixação, que é chamado de biso, que fixa esse animal nessas válvulas. A respiração é branquial. São exclusivamente aquáticos, com representantes de água doce e marinhos. E na classe bivalva nós temos os maiores, os animais com maior importância econômica, que são utilizados largamente na alimentação, e algumas espécies que produzem a pérola, né? A pérola, ela começa a sua produção dentro do animal, um grão de areia, um mineral, alguma coisa que ficou lá dentro e incomoda o animal. Então ele acaba secretando camadas de madrepérola que vai recobrindo aquele grãozinho de areia ou que ficou incomodando esse animal, e vai produzir a pérola, tá? E ele produz isso naturalmente, porque a intenção é que não machuque. Como o corpo dele é mole, qualquer grãozinho que entre dentro das conchas ali pode machucar e pode incomodar esse animal. Então ele tem a produção da pérola por isso, e daí por isso que nós temos as fazendas de ostra, né? As ostras para alimentação e fazendas de ostra para produção de pérolas. Temos ainda a classe dos cefalópodes, né? Que são a lula, o polvo, o náutilo e o argonauta. São marinhos. As lulas possuem uma concha interna e esses animais eles possuem uma cefalização bem intensa, bem grande, né? A cabeça é bem grande desses animais. E os pés evolutivamente adquiriram forma de tentáculos. As lulas possuem 10 tentáculos e o polvo 8. Apresentam rádula. Os olhos são bem grandes e a circulação é do tipo fechada. Possuem estruturas de defesa como os cromatóforos, né? Que quando eles se sentem ameaçados, eles soltam pigmentos que turvam a água e conseguem confundir os predadores e eles conseguem escapar. E algumas espécies adquiriram adaptações evolutivas de mudar a coloração da pele. Então eles se camuflam também, como acontece no... Deus, esqueci o nome. Mas eles no camaleão, tá? A pele muda a pigmentação, a quantidade de pigmentação, então eles adquirem a coloração parecida com o ambiente onde eles estão. Isso são características evolutivas para que esse animal se proteja, tá? Para que ocorra essa proteção maior por parte do animal e ele consiga se camuflar de uma forma mais eficaz no ambiente marinho. Aí nós temos os anelídeos, né? Os representantes mais conhecidos dos anelídeos são aqueles animais de corpo cilíndrico segmentado, tá? Já possuem segmentos, né? São formados por anéis. Podem ou não apresentar cerdas auxiliares na locomoção. Aí nós temos os anelídeos, né? As minhocas, os neréis e as sanguessugas. Quanto ao habitat, ao modo de vida desses animais, alguns são aquáticos, marinhos ou dulcícolas, mas a maioria das espécies é de vida livre terrestre. E na epiderme dele ele possui um grande número de células secretoras de muco, que formam uma cutícula protetora para esse animal. São animais triblásticos também, possuem endoderme, mesoderme e ectoderme, então os 3 folhetos germinativos, né, os 3 folhetos embrionários. São protostômios, né? O blastóporo origina a boca primeiro, depois o ânus. A cavidade interna ela é muito preenchida pela mesoderme, né? Ela é cercada pela mesoderme. São animais celomados, com uma grande quantidade de celoma na cavidade interna.
O corpo possui simetria bilateral e assegmentado. A segmentação aí ela pode ser denominada como metameria, que cada segmento é denominado um metâmero desse animal. Para isso, assim, ele apresenta, isso é apresentado tanto externamente quanto internamente, tá? Os metâmeros são separados dos demais internamente por septos, né? Por partições, e abrigam diversos órgãos individualizados. A digestão dos anelídeos, ele possui sistema digestório completo, boca, faringe, esôfago, papo, que ocorre a digestão química com ação enzimática. A moela, né, que é aquela digestão mecânica por trituração. Por isso, muitos desses animais que possuem moela, eles ingerem pedrinhas, pedriscos muito pequenos para auxiliar nessa digestão mecânica, triturar o alimento. O intestino apresenta uma prega dorsal, né, que é chamado de tiflossole, que aumenta a superfície de contato. Então, ele consegue aumentar a superfície de contato dorsalmente, né, e a absorção dos nutrientes. E o ânus. Quanto à respiração, na maioria das espécies, as trocas gasosas ocorrem por difusão diretamente através da pele, tá? Com auxílio de pigmentos que vão auxiliar o transporte de oxigênio, sendo uma respiração cutânea indireta, porque você tem esses pigmentos que auxiliam essa troca de oxigênio com o meio externo. Nos poliquetas marinhos, a respiração é branquial, com brânquias pouco desenvolvidas. As glândulas mucosas que mantêm a superfície do corpo umedecida são fundamentais para as trocas gasosas, né, para a respiração cutânea. E a epiderme inteira desse animal é muito vascularizada. Isso facilita essa troca de gases com o meio externo. A excreção desses animais apresenta um sistema excretor segmentado, dividido por segmentos, com pares de nefrídeos em cada um dos segmentos. Os nefrídeos eles vão recolher amônia e água e possuem duas extremidades onefrostoma, que ela se abre no líquido celômico, né, de cada segmento e retira os excretas, né? E o nefrídeo poro, o poro excretor, que se abre na superfície corporal para jogar esses excretas para fora. O sistema circulatório é fechado, o sangue circula sempre dentro de vasos pulsáteis, que são chamados de corações, né? Por isso que fala que a minhoca tem muitos corações, mas são vasos pulsáteis, né? Então, nas minhocas, eles estão distribuídos em 5 pares, possuem pigmentos respiratórios, a hemoglobina ou a clorocruonina, que são os responsáveis por transportar esses gases respiratórios. Possui duas camadas musculares, uma com músculos circulares e uma com músculos longitudinais. E essas camadas elas funcionam de forma antagônica, né? Então, uma se movimenta para um lado, a outra se movimenta para o outro. Então, eu tenho assim, a camada circular ela se contrai, a longitudinal relaxa. Isso estica o corpo, né? Ele faz esse movimento. Eu tenho a contração da camada circular e o relaxamento da longitudinal. E o contrário também, quando a longitudinal estica, a circular se contrai. Não possui sistema esquelético. O líquido que preenche o celoma promove essa sustentação necessária para que ocorra a contração das fibras musculares, né, agindo como um esqueleto hidrostático nesse animal. O sistema nervoso deles é constituído por gânglios ventrais, sendo animais hiponeuros, né, tendo um par de gânglios cerebroides na região anterior e um cordão nervoso duplo que se estende por todo o corpo do animal, com mais de um par de gânglios e pares nervosos laterais por segmento. Então, cada segmento dele está estendido um par de nervos laterais. A reprodução, eles são monóicos, né? Porém, os poliquetas são dioicos, tá? Fazem fecundação cruzada, externa e com cópula. A maioria deles tem desenvolvimento direto, né? Sem estágio larval.
mas as espécies de neréis têm desenvolvimento indireto, onde ocorre uma fase larval nesses animais. Lá na extremidade do corpo tem aquela região bem conhecida da minhoca, que é o clitelo, né? Então você pega uma minhoca, você tem aquela região lá bem conhecida, que é bem esbranquiçada, um pouquinho mais grossa, né? E ali que vai ocorrer a cópula. O clitelo, ele desliza para frente, né, recebendo os óvulos, e em seguida os espermatozoides que são armazenados provenientes do parceiro. A fecundação vai ocorrer dentro do clitelo, que se desprende do corpo do animal, formando um casulo, aonde vão se desenvolver os anelídeos jovens, ou as minhoquinhas jovens, e elas podem também se reproduzir assexuadamente, realizando autofecundação. Mas como interesse evolutivo não é bom, né? Porque você tem a baixa variabilidade genética. É sempre bom você ter a grande variabilidade genética. Então esses animais eles se encostam, né, na região do clitelo, e você tem a troca gamética dentro desses animais. São classificados nos poliquetos, né, do gênero dos neréis e eunice, que são aqueles que possuem muitas cerdas, a maioria marinho, respiram por brânquias e apresentam um par de parapódios por segmento, né? São dioicos com desenvolvimento indireto, então eles possuem uma fase larval. A classe dos oligoquetas, que são as minhocas de terra, né, possuem poucas cerdas, a cabeça não consegue se distinguir diretamente do corpo, né? Então você não vê, a cabeça não tem nenhuma diferenciação quanto ao resto do corpo. Possui sangue vermelho, né? Hemoglobina, como eles possuem hemoglobina, então o sangue é vermelho. Produzem humus e galerias no solo, isso auxilia demais o arejamento, a passagem de nutrientes, a passagem de água no solo, sendo muito importante para a agricultura. Como eles são animais que se alimentam de restos orgânicos, eles repõem isso em grande quantidade no solo pela produção do humus, né, que ocorre pelas excretas desse animal. E a classe Hirudínea, né, que são as sanguessugas, que são aquáticas com uma falsa segmentação e possuindo duas ventosas, uma na parte anterior e uma na parte posterior desse animal, e utiliza essas ventosas para fixação. As sanguessugas são hematófagas, né? Então elas se alimentam de sangue. Durante a alimentação, as sanguessugas secretam um anticoagulante, né? Que faz com que o sangue não coagule e não feche o canal. Então ela se fixa no animal, como ela possui rádula, ela raspa a camada superficial da pele, abrindo pequenos vasos sanguíneos, né, e sugando dali o sangue, tá? E como ela secreta esse anticoagulante, aquele vasinho sanguíneo fica aberto até ela se alimentar. Possui grande importância na medicina, porque vários tratamentos são utilizados, se utilizam ainda das sanguessugas, né, para tratamento. Isso é muito proveniente da medicina chinesa, onde se utilizava as sanguessugas para retirar as toxinas do corpo. Então você tem grandes ramos de estudo ainda que ainda utilizam as sanguessugas como tratamento médico, tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Tá o conteúdo em anexo aí. Vamos para os exercícios que vocês têm que resolver, tá? Lembrando que vale 50% da nota livre. Então lá no livro de atividades de vocês, na página 6 do exercício 1 até o exercício 13 da página 10. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Fiquem bem, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.